Ok. Só para não perder o costume, está Sim. gravando. Boa, todos concordamos. Então, gente, salve meu povo e minha pova. É um prazer inenarrável trazer o seminário do nosso querido grupo, o GFQ, de volta, depois de uma certa ausência aí, sentida por todos, né? Eu estava lá hoje em casa mais cedo, as pessoas estavam clamando pela volta do nosso seminário. Então, ainda bem que o nosso seminário voltou. E, claro, com a presença não menos honrosa do nosso grande François, né? Que, enfim, né, tem uma origem quase nobre, né? Formado aí na École Polytechnique, né, em física, depois fez um mestrado em engenharia elétrica ou eletrônica, François? Elétrica. Na verdade, não foi... foi isso. É oficialmente engenharia elétrica e ciência da computação. Com o Isaac Chuang, né? Isso. Lá no MIT, então, né? As raças aí vão só se nobilizando cada vez mais, né? Voltou para fazer doutorado lá na Polytechnique com o Bourdieu, né? Exatamente. Depois fez uma experiência, né, pós-doutoral aqui no Brasil, né? Se juntou a nós aqui 2 vezes, né? A primeira vez eu confesso que eu não me lembro, mas a segunda vez foi 2014, né? Isso. Primeiro como pós-doc e depois como professor. É isso mesmo. Aí, enfim, nesse meio tempo, né, foi professor visitante lá na França novamente durante alguns anos. Quer dizer, teve uma experiência lá na Côte d'Azur, né? Depois foi Isso. professor visitante mais recentemente em Toulouse. Recentemente em Toulouse, recentemente tem colaborado com Toulouse. Isso. Então, enfim, né? François tem vasta experiência aí com, né, não apenas geográfica, mas também de física, né? Já trabalhou com diversos assuntos. E, claro, não poderia deixar de dizer que, além de ser, né, um grande físico, François é um exímio kitesurfista, né? Já explorou todos os points nordestinos aí de kitesurf. E, claro, mais exímio ainda, isso aí, segundo Farina, tá? Mais exímio ainda, ping-ponguista. Olha, esses 2 pontos, né? Eu acho que tem que voltar a treinar bastante, né? Tanto pro Mas não é ping-pong, é table tennis. A física tem que vai, table né? tennister. Mas a falta de treino é notável. Beleza? Boa. Então, enfim, Beleza. então, sem mais delongas, enfim, esse é o François, vai dar o primeiro seminário aqui do grupo. Então, sem mais delongas, né? François, por favor, né? A tela é sua. Felipe, muito obrigado pela introdução, né? E para descrição detalhada tanto do kite como do ping-pong ali, que eu acho que tenho vontade de voltar também a praticar. E, bom, obrigado a Felipe, a todos do grupo, né, pro convite, né, em dar essa palestra, né, um grande prazer, né, falar com vocês e apresentar esse trabalho, né, que foi feito, né, juntamente com essas 3 outras pessoas, né, o que vocês conhecem muito bem, né, o grande Renato de Meirelles Souza, que é professor na UF, o Guilherme Costa Matos, esse trabalho foi uma parte importante do doutorado dele, né, e o Paulo Maia Neto, que nem preciso apresentar também, né, que é professor da UFRJ. Então, esse realmente foi um trabalho de equipe, né, que tenho o prazer de apresentar, tá, mas foi feito com todo mundo, né. Então, com o apoio do INCT-IQ, né, tem que mencionar, e outro INCT que é do Paulo também, da FAPER, do CNPq, etc. Ok. Vocês estão me ouvindo bem, gente? O nível de som, estou falando muito baixo ou está ok? Só para ter um feedback. Tá ótimo. Tá ótimo. Então, bom, vou fazer uma breve introdução, né, sobre efeitos não inerciais de física do Casimir. Uma breve, porque acho que realmente aqui vocês conhecem bem. E, essencialmente, essa palestra tem 3 partes, né? Então, começando pela introdução, não posso deixar de mencionar não posso deixar de mencionar o título, né? Comentar o título primeiro. Parece até um typo, né? Porque está escrito Dynamical Casimir Effects with Atom, efeitos Casimir dinâmicos, né? Efeitos no plural. Normalmente a gente fala do efeito Casimir dinâmico, que é a emissão de pares de fóton. Mas nesse trabalho a gente vai ver também outros efeitos relacionados ao efeito Casimir dinâmico, né? Que são muito semelhantes,
que são a aparição de fases atômicas geométricas, né? E por isso tem um plural nesse efeito, né? E a gente vai ver, então, a interseção entre efeito Casimir dinâmico e átomos. Bom, para mencionar, os efeitos inerciais, né, são, de longa data, um assunto que fascina físicos, né? Voltando para Ernst Mach, Ernst Mach pensava que o que dava o caráter não inercial de um referencial era o movimento das estrelas distantes. Ou seja, por Ernst Mach, se você colocava um balde de água no referencial inercial, ou seja, a água fica parada, né? E se você normalmente gira o balde, você espera que a superfície da água vai se curvar, certo? Para Ernst Mach, se você coloca o balde de água num referencial inercial, e se você começasse a girar todas as estrelas do universo, claro, ninguém consegue fazer isso, né? Experimento de pensamento, ali a superfície da água ia se curvar também, ou seja, a não inercialidade do referencial seria conectada à distribuição de longo alcance de massa, né? Outra discussão dos efeitos não inerciais, dessa vez em conexão com a física do vácuo quântico, né? Um efeito que vocês conhecem certamente, que é o efeito do Unruh, né? Que foi evidenciado por esse físico e que leva o nome dele agora, né? Esse efeito fala que se você estiver num referencial onde não tem luz, você coloca um observador ali, se o observador começar a acelerar, ele vai perceber a presença de radiação. Ou seja, o vácuo quântico, em outras palavras, não é invariante se você tiver uma aceleração, se você fizer uma transformação de aceleração. Então, são efeitos curiosos, né, que chamam a atenção na interseção entre física do vácuo quântico e efeitos não inerciais. E, claro, aqui vou falar mais especificamente do efeito Casimir dinâmico, né? Nesse efeito, o que acontece é que você vai mudar de forma rápida as condições de contorno de um campo quântico, como, por exemplo, nesse cartoon ali, onde a pessoa vai sacudindo uma caixa, e ao sacudir rapidamente a caixa, embora a caixa inicialmente não tinha luz, ele abre a caixa e tem luz que sai da caixa, né? Então, o que faz essa produção de fótons seria, nesse caso, a oscilação rápida de uma condição de contorno para o campo. Na prática, esse experimento não é tão perigoso como parece no desenho, né? Porque, na prática, muitos poucos fótons são produzidos, né? Isso é um problema, aliás, para detectar esse efeito. Então, a dificuldade grande é que, para produzir fótons através de efeito Casimir dinâmico, o movimento tem que ser muito rápido, né? Esse efeito foi predito, né, por Moore nos anos 70, né, depois de uma série de artigos e de revistas mais recentes que estão aqui em referência, né? Bom, de forma mais técnica, a gente pode considerar que a oscilação da condição de contorno faz uma ampliação paramétrica das flutuações. O que quero dizer com isso? Se você pegar um modelo 1D, que é o modelo mais simples, né, e você considera, nesse caso, né, os modos que vão incidir sobre essa condição de contorno, por exemplo, com essa frequência ômega-in, então a gente tem uma oscilação e a gente vai ter a geração de bandas laterais. Essa geração de bandas laterais, né, vai fazer que um modo com ômega-in vai gerar dois modos, ômega-in menos ômega-cm e ômega-in mais ômega-cm, onde ômega-cm é a oscilação do espelho, a frequência de oscilação do espelho. De uma certa forma, a gente vai ter, como se a gente tivesse, né, um modulador acústico-óptico, né, atuando no campo quântico. Esse processo vai gerar sidebands e, tecnicamente, vai gerar, se você olhar o operador de criação de aniquilação, isso vai dar uma transformação de Bogoliubov, e mesmo pegando o vácuo, como se você tomar a média quântica, você vai ter um valor não nulo do campo médio, né? Então, você vai ter fótons nesse caso.
Então, esse é o efeito Casimir dinâmico é 1D, e aqui é o efeito de Casimir. E recentemente, recentemente, na verdade, há 10 anos atrás, um pouco mais de 10 anos atrás, não é tão recente, mas teve um grupo que teve uma ideia muito boa para obter um análogo do efeito Casimir dinâmico. Eles consideraram um comprimento elétrico efetivo, né? É muito difícil fazer um movimento rápido de espelhos macroscópicos, mas eles vão mudar uma condição efetiva do comprimento elétrico, né? E ali, ao fazer isso, eles vão fazer uma modulação, eles conseguem ter uma modulação muito rápida dessa condição de contorno efetiva, e ali eles conseguem reproduzir uma coisa que é muito análoga, né, na minha visão, ao efeito Casimir dinâmico. Então, só que está um pouco no meio do caminho, porque não tem realmente o movimento físico de uma condição de contorno. É apenas uma condição efetiva, né, que a gente varia, né, um movimento efetivo, não tem movimento, né, de um espelho, por exemplo. Então, uma pergunta que a gente poderia fazer é: será que é possível de ir além dessa observação, né, do efeito Casimir dinâmico, né, que não seja um modelo efetivo, como nesse caso lá com supercondutores, né, que foi o caso? E, para isso, a gente vai considerar o uso de átomos. Tem vários benefícios em considerar átomos. Primeiro que tem dispositivos que são os interferômetros atômicos, que são bastante precisos, e talvez a gente consiga captar um efeito do Casimir dinâmico nesses dispositivos. É muito difícil você detectar diretamente os fótons produzidos, porque quando você vai movimentar uma condição de contorno, essa condição, você não vai conseguir atingir uma velocidade relativística, né? Então, você vai ser não relativístico e vai ter uma produção muito baixa, uma taxa muito baixa de emissão de fótons. Mas talvez a gente consiga ter uma fase atômica que a gente consiga detectar com interferômetros atômicos. Isso foi uma das motivações dessa linha de trabalho, né? Outro benefício, né, que você consegue ter é que você pode, partindo de um átomo e olhando o que acontece na escala de um átomo, fazer um tipo de derivação ab initio, né, do efeito Casimir dinâmico na escala atômica. Então, aí você consegue capturar características universais desse efeito. Aqui, no nosso caso, não seria para detectar, mas seria para entender melhor de onde vêm as características do efeito Casimir dinâmico. Então, são duas motivações um pouco diferentes para usar átomos, né? Considerar átomos nessa linha. E uma terceira linha que a gente fez recentemente, né? Isso ali que entra, em grande parte, o Guilherme, né? Essa linha é de considerar o que acontece na vizinhança de uma partícula que vai girando muito rapidamente, né? De tentar ver se a gente consegue obter um análogo quântico do efeito Sagnac para ondas atômicas. Ou seja, um efeito Sagnac que seria mediado que seria devido às flutuações quânticas, nesse caso, né? Essa linha de trabalho é conectada, mas é diferente, né, da frição quântica, né? Mas é outra linha que interessa bastante a comunidade, que não posso deixar de mencionar, né? Então, os trabalhos recentes, né, do grupo do Ricardo Deca, Fernando Lombardo, né, sobre a fissão quântica, e outros trabalhos que eu vi recentemente, em 2022, né, até com outros grupos, que é um fenômeno relacionado, mas diferente, né, a essa linha de trabalho. Ok. Uma das motivações também, em particular para a terceira parte de olhar o análogo do efeito Sagnac quântico, o análogo quântico do efeito Sagnac, é que teve muitos progressos, né, recentemente na manipulação de nanorotores, né, e é possível agora atingir experimentalmente frequências da ordem do gigahertz na rotação, na verdade 5 GHz, né? Foi feito no grupo do Novotny e também do Tung Kong. Então, esse progresso experimental na área do controle de nanorotors nos anima bastante, né, para estudar esse tipo de sistema, porque quanto mais rápido vai girar a nanopartícula, maior vai ser o efeito, né? E outra coisa é que tem também um interesse bastante grande, né, em
provar, né, experimentar cada vez mais as forças dispersivas com átomos, né? E teve um trabalho recente, né, que no final de 2021, quase que saiu junto com o nosso trabalho, que estava estudando, né, do Gabriel Duthier, lá, em Paris, que estava estudando como provar as forças dispersivas, não no regime de Van der Waals, mas no regime intermediário de Casimir-Polder, com interferons atômicos. Então, ali, o efeito de retardação do campo já entraria, né, como nessa observação experimental. Ok, vou começar após essa introdução com a primeira parte da apresentação, e essa parte, realmente, o grande construtor dessa parte foi o Renaldo, não sei se está aí presente, foi o doutorado dele, né, que ele fez esse trabalho, não junto com a gente. E, bom, o efeito Casimir dinâmico é um movimento, uma associação de um espelho, né? A gente vê como isso amplifica, de certa forma, as flutuações de vácuo e leva a ter, né, uma geração de pares de fótons. Mas um espelho nada mais é que um conjunto de átomos, né? Se a gente pensar de forma muito ingênua, né? E ali esquecendo todo tipo de interação entre esses átomos. Então, a gente vai considerar simplesmente o que acontece na escala de um átomo só. Esse átomo vai seguir um movimento prescrito de oscilação harmônica nessa frequência ômega Cm do centro de massa. E, bom, a gente pega o modelo mais simples possível, um átomo de 2 níveis, né? Mas, dito isso, você pode tranquilamente generalizar para um átomo que tem mais níveis, né? Isso foi feito num artigo recente da gente. Ali, esse átomo você vai assumir, você vai supor, na verdade, que ele oscila, né, com uma frequência bem definida. O movimento da posição dele, do centro de massa, a gente trata de forma semiclássica. A gente trata esse movimento, na verdade, de forma clássica. A única coisa que a gente trata de forma quântica é, claro, a estrutura interna do átomo e a interação com o campo. Mas o movimento ele é prescrito, e esse movimento que vai conduzir, na verdade, né, o sistema quântico e induzir a emissão de pares de fótons. Então, isso no nosso modelo, aqui vocês veem que tem uma emissão de um fóton com momento assim, K1, frequência ômega 1, e outro com vetor de onda, desculpa, K2 e a frequência ômega 2, né? Então, nesse caso, a gente vê que tem dois regimes, a gente viu que tem dois regimes, dependendo de como essa frequência de oscilação se compara com a frequência ômega 0 da transição. Se a frequência de oscilação for maior do que a frequência de transição, ali o movimento do átomo é suficiente para excitar o átomo, né, e transferir energia e transferir o átomo do estado fundamental para o estado excitado. Uma coisa que eu esqueci de falar, mas que a gente vai sair sempre do estado fundamental, né? Mas se você usar uma frequência de oscilação elevada, você vai conseguir excitar esse átomo se a frequência de oscilação passar de ômega 0. Tem uma certa analogia muito bem feita, na verdade, com o efeito fotoelétrico, né? Nesse caso. Mas isso é essa parte de excitação induzida por movimento, né? A gente não vai estudar aqui. A gente vai se concentrar no outro regime, que a frequência de oscilação ela é bem mais baixa, nesse caso, que a frequência de transição. Então, nesse caso, você permanece no estado fundamental, mas o que vai acontecer é que vai ter um processo de 2 fótons, onde vai ter a emissão de pares de fótons, e ali a gente já começa a sentir um cheiro de efeito Casimir dinâmico, né? Como que a gente vai modelizar isso? A gente vai usar, se o átomo está no repouso, a gente vai ter uma simples interação dipolar, que é bem conhecida, né? Onde você tem um operador dipolar aqui, D, o campo quantizado, e aqui está na representação de Schrödinger, então o campo não depende do tempo, e a gente pega o campo na posição atômica média. Na verdade, aqui, como o movimento clássico, né, a gente esquece dessa dispersão, o átomo como se fosse uma bolinha com posição bem definida.
Só que ali que vem a sutileza, né? Se você tiver um átomo em movimento, você tem que se colocar no referencial comovium para escrever essa relação de interação dipolar. Então, você tem que considerar, em vez de ser o campo no laboratório, você tem que considerar o campo elétrico no referencial comovium. E ali você tem outro termo, né, que aparece, que é o termo de Röntgen, aqui, né? Você vai ter esse termo proporcional à velocidade do campo magnético, que vai dar um segundo termo na interação. Esse termo é bastante importante, na verdade, para capturar, né, a emissão de pares de fótons. Se você tirar ele, tem todo um trabalho que faz, pegou essa mesma abordagem e tirou esse termo, e ali o resultado é diferente. Tem que ter esse termo para obter o efeito completo. Então, vamos lá. Como que a gente modeliza? Como que a gente obtém o efeito? Lembrando que o objetivo é descrever o efeito Casimir dinâmico que produz pares de fótons. Então, para obter par de fótons, a gente precisa ter uma coisa quadrática no campo, porque o campo é uma função linear, né, do operador criação-anihilação. O campo E vai ser A mais a dagger, constante. Então, você tendo, ou você vai na segunda ordem fazer uma perturbação de segunda ordem com o VR, né? E pode até fazer dessa forma. Tem um trabalho do Wilton que fez isso, né, recentemente. O que a gente fez, na verdade, a gente usou uma astúcia. O Renato que sacou isso, que a gente podia fazer um tratamento de primeira ordem, mas com a hamiltoniana um pouco diferente. E a gente vai usar um hamiltoniano efetivo, porque a gente está no regime que o átomo fica no estado fundamental. A gente sai do estado fundamental e, como a frequência é mais baixa que a transição, o átomo vai permanecer no estado fundamental. Então, é possível, de uma certa forma, né, esquecer do grau interno do átomo, de liberdade, né, e ter um hamiltoniano mais simples, desculpa. E, para obter esse hamiltoniano, a gente usou a abordagem do paciente, só que ele estava fazendo isso para o átomo no repouso. Então, no repouso, ele mostrou, né, que você pode ter esse hamiltoniano efetivo. Esse é um trabalho que foi feito nos anos 98, e a gente mostrou que a gente podia adaptar esse hamiltoniano para descrever o átomo em movimento. A única coisa que a gente precisa fazer é, como para o termo de Röntgen, em vez de considerar o campo elétrico do laboratório, a gente tem que considerar o campo elétrico no referencial comovium. E isso que foi a base da nossa modelização. Então, aqui, né, não vou tentar não entrar em detalhes muito técnicos, mas aqui é o campo quantizado, aqui um dos modos, né, é associado ao vetor de onda K e a polarização lambda, né, e a gente soma sobre todos os modos, todas as polarizações, e, na verdade, a gente faz uma aproximação, né, em que alfa não depende muito da frequência, né, nesse caso. A gente pega a polarizabilidade atômica estática. Ok, a gente fez essa adaptação. E como você faz essa adaptação? Então, novamente, com o campo no referencial comovio, você vê aparecer, né, claramente o campo elétrico e o campo magnético, e você vai ter uma coisa que é quadrática, tanto no campo elétrico como magnético e bilinear nos dois, né? Isso é bom porque esses termos quadráticos dão pares de fóton, o que é que a gente quer, no fundo, né? E ali a gente tem um hamiltoniano simples, né, de ótica quântica, e a gente consegue fazer uma teoria dependendo do tempo, né, e na primeira ordem você já tem um estado com dois fótons. Então, o termo principal é o vácuo, mas a gente tem uma pequena parte que vai ser, em termos de dois fótons, que vem essa parte vem do movimento externo do átomo, né? Quando você considerar no limite de tempos longos, você vê que os únicos modos que vão sobreviver satisfazem essa equação, né, que é equivalente à conservação de energia, né? A ômega do centro de massa vai ser igual a ômega 1 e ômega 2. Então, é isso que a gente obtém. Não vou entrar no detalhe dos cálculos, né, no proposto aqui. E como é que você consegue obter, a partir dali, a distribuição angular da emissão? Então, você pega simplesmente a transição, a amplitude de transição do vácuo para esse estado ali, e pega
pega o quadrado disso, né, e soma sobre todos segundo os modos K2 de lambda 2, porque no fundo você não está aqui, a gente quer saber qual a distribuição de luz. Então a gente não quer saber onde foi o outro fóton, para onde foi o outro fóton, né? Tem um par de fóton. Então o que você faz, como sempre em mecânica quântica, você soma sobre as probabilidades associadas a todos os segundos fótons possíveis, né? E ali a gente obtém a probabilidade de emissão. Tem dois modos que a gente precisa considerar, dois tipos de modos que a gente pode considerar, desculpa. Aqui o movimento do átomo e aqui a direção de emissão. Então, esses dois vetores, A e K, que o K então é o vetor de onda, né, definem um plano. Então, nesse transverso elétrico, o campo elétrico é ortogonal a isso, e o outro modo, né, que é o transverso magnético, o campo elétrico está dentro do plano e o campo magnético que vai ser ortogonal. Ok? Então, só para falar um pouco assim dessa estrutura de modos e para você entender os gráficos a seguir. Ok, agora, como isso é um modelo bem simples, bem microscópico, e a gente gostaria de ver se isso reproduz, né, o efeito Casimir dinâmico, tal como ele é calculado, né? Geralmente o efeito Casimir dinâmico, deve até falado isso, ele é calculado de uma forma bem diferente, através de condições de contorno, uma abordagem macroscópica. Aqui a gente usou uma abordagem microscópica. Então, como é que a gente faz essa ponte para passar de um para o outro? A gente vai supor que tem um monte de átomos aqui no plano que vão oscilar, assim, todo mundo juntinho, assim, né? Bem, ficando assim no mesmo plano. Não tem interação entre os átomos, simplesmente a gente vai fazer uma superposição de todos os espectros obtidos. E quando você faz isso, você espera que os únicos modos que vão contribuir são aqueles que satisfazem essa condição aqui, uma condição de interferência construtiva. Na verdade, se você olhar o estado quântico que eu mostrei aqui, tem aqui modos populados que não satisfazem essa relação. Com um átomo só vai ter outros modos, mas se você somar todas as contribuições, essas contribuições não vão persistir como tem muitos átomos, porque elas não são associadas a interferências construtivas. Então, para fazer essa comparação entre o microscópico e o macroscópico, a gente impôs essa condição de interferência construtiva e de conservação do momento transverso, na verdade. Então, com isso, a gente consegue fazer a comparação entre o microscópico e o macroscópico. O macroscópico, a gente usou um artigo do Paulo, de 1996, né, que tinha derivado, né, qual é a forma angular, tanto para o espectro transverso elétrico como para o transverso magnético, né? E, bom, aqui a frequência dos fótons, ela vai até no máximo a frequência de oscilação, né? Porque a soma das duas frequências tem que ser igual a essa. Então, a gente considerou 3 casos. Um caso onde o fóton tem uma frequência baixa, pode ser vermelho, uma frequência média, que está no meio do intervalo, e uma frequência mais alta, né? Que é aqui em azul. Então, a gente vê que quanto mais alta a frequência, no caso do transverso elétrico, mais vai ser uma emissão direcionada, né, ao longo do movimento da oscilação, né? A oscilação é assim, então aqui a gente vai ter uma emissão nesse cone, assim, nessa zona, assim, a direção preferencial é a direção de oscilação. Já quando você vai para frequências mais baixas, a emissão fica menor, a taxa de emissão fica menor, e também a distribuição angular fica um pouco mais ampla, né? O transverso magnético é bem diferente. O transverso magnético, a direção de oscilação é uma direção que tem menos emissão, tem um dip aqui, né? E a direção que tem mais emissão, na verdade, ao longo desse cone, vai aumentando até, e aqui tem, enfim, uma divergência, né, quase, mas especialmente para frequências altas, a gente tem aqui um dip e uma concentração de emissão dentro desse cone. Já quando a gente vai para frequências mais baixas, o dip fica um pouco menos sensível e a gente tem também uma emissão preferencialmente lateral. E nesse modelo macroscópico, a gente tem também
mais fótons emitidos no modo transverso magnético do que no modo transverso elétrico. Então, tudo isso foi obtido pelo Paulo e Luiz Machado nos anos 90, e a gente obteve exatamente a mesma coisa com esse modelo bem simples microscópico, né? E com essa condição de phase matching, de interferência construtiva que eu mencionei. A gente tem o mesmo DIP aqui, enfim, aqui a gente tem a mesma emissão preferencial pelo modo transverso elétrico ao longo da direção de oscilação, e esse efeito é também mais acentuado quando a gente tem um fóton de alta frequência. Aqui no caso do modo transverso magnético, a gente tem também um DIP na direção de oscilação e uma emissão preferencial na direção lateral, mais lateral desse cone aqui. E também, quando a gente vai para frequências mais baixas, a gente tem uma distribuição angular mais ampla. Então, tem uma analogia bastante boa, a gente consegue obter características fundamentais simplesmente com essa análise, com esse toy model, né? E isso vem, em parte, das condições de phase matching, na verdade, né? De conservação do momento transverso, né? E da energia. Desde que esse trabalho foi publicado, a gente ficou feliz porque ele foi bastante adaptado, reproduzido e adaptado, né, em vários artigos que usam uma formulação equivalente ou reformulada em termos de estados vestidos, ou aqui acho que o artigo 100, o efeito sem o termo de Röntgen. E tem também trabalhos que consideram esse modelo, mas com uma condição de contorno perpétuo, né? Para ver como que isso modifica, né? Então, usando esse mesmo toy model, aqui é presente de grafene, tem outros trabalhos com uma condição de contorno aqui no espelho, enfim, teve um trabalho lá do Wilton e do Diego Dalbit sobre como fazer uma engenharia reversa, né? Para gerar os fótons que a gente quer com o efeito Casimir dinâmico, usando esse tipo de modelo, né? Ok, agora eu vou passar a um efeito totalmente diferente, espero não estourar o meu tempo. Ok, 15 minutos, mais ou menos, 30 minutos. Então, a gente vai ver dessa vez como o movimento atômico pode gerar fases atômicas que são geométricas e que são não locais. A não localidade é uma coisa muito estudada na física quântica, né? E, enfim, tem toda uma discussão com o emaranhamento sobre o que é a localidade, o que é a não localidade. A gente vê aqui que a gente tem uma fase não local que vai aparecer como consequência de um efeito semelhante ao efeito Casimir dinâmico, chamado de dynamical-like Casimir effect, né? Porque o que as pessoas costumam chamar de dinâmico Casimir effect é a produção de fóton. Aqui a gente não tem produção de fóton, mas a gente tem um efeito que não existe se você faz um tratamento quase estático da posição do átomo. Então, tem que fazer um tratamento dinâmico da posição do átomo, e isso que dá o efeito. No efeito Casimir dinâmico de emissão de fótons também, você não tem nada se você usar um tratamento quase estático. E uma coisa interessante aqui é que a gente consegue fazer uma ponte entre dois temas bem diferentes, mas que são duas faces da mesma moeda, nesse caso, que é o efeito de retardação, ou seja, o efeito o fato que a interação, né, entre o átomo e a superfície se propaga com uma velocidade finita, né, e fases quânticas geométricas. Então, um tema de geometria quântica aqui. Então, esses dois conceitos, na verdade, nesse caso, são bem relacionados. Mas, antes de tudo, queria lembrar o que é um interferômetro atômico. Acho que muitos de vocês não conhecem, né? Provavelmente, é uma coisa específica. Então, isso justamente é a mesma coisa que um interferômetro óptico, só que aqui, claro, em vez de ter luz, a gente tem átomos, né? E as coisas costumam ser invertidas. No interferômetro óptico, você tem luz que se propaga e os espelhos são feitos de matéria. Aqui você tem átomos que se propagam, ou seja, matéria, e os espelhos são luz, são pulsos lasers. Então, é tudo invertido. E a gente tem aqui um interferômetro de Mach-Zehnder, a configuração de Mach-Zehnder. E como que a gente modela isso? A gente pega um estado quântico inicial, que é uma superposição coerente, porque tem um pacote que vai aqui e outro pacote que vai nesse caminho, mas
É importante ressaltar que nesse sistema a gente vai supor que tem apenas um átomo. Então, é um átomo, mas que tem dois pacotes diferentes. E após um certo tempo, cada pacote vai adquirir uma fase que, normalmente, essa fase a gente associa ela a um único caminho, né? Isso que é o modelo tradicional, a modelização tradicional na interferometria atômica. Então, tal como foi feito lá nesse trabalho, né? E isso foi usado, por exemplo, nos trabalhos do grupo do Jacques Viguier, da Alexandre Konin, que mediam o efeito, né, uma fase quase estática, né, induzida pelo potencial dispersivo. Aqui a gente tem o Mach-Zehnder, né, a gente tem dois caminhos. Um caminho vai passar longe da superfície e outro caminho vai passar perto de um grating e vai adquirir uma fase que vai ser proporcional ao potencial de Van der Waals. Eu não comentei muito dessa equação. Essa equação, na verdade, é uma fase que proporciona a ação, né, clássica, ou seja, a energia cinética aqui, o potencial. Aqui, nesse caso, a gente tem o potencial de Van der Waals. E aqui, mais recentemente, como eu mencionei na introdução, a gente teria uma modelização quase estática, né, dos graus externos de liberdade dos átomos, ou seja, da posição do átomo, é quase estático, mas nesse caso tem, não é Van der Waals, é um potencial de Casimir, né, que os átomos vão sentir. Agora, como que a gente pode ir além dessa modelização? Então, a gente vai pegar novamente a mecanismo de interação. Dessa vez, a gente não vai considerar o termo de Röntgen, a gente vai pegar apenas a parte dipolar e a gente supõe que os átomos não são polarizados, ou seja, o valor médio do operador dipolo é zero. Por causa disso, isso vai fazer que a gente vai ter que ir até a segunda ordem para ver alguma coisa, né? E as forças de Van der Waals são geralmente um termo que vem da segunda ordem, então isso é consistente com isso. E se você fazer a evolução quântica do estado quântico, né? Aqui a gente supõe que as forças não são tão grandes para influenciar a trajetória dos átomos e os pacotes de onda, uma hipótese bem razoável. O que você tem é o que as pessoas da informática quântica chamam de um estado emaranhado. Aqui, sim, é o estado total, né? Tem que falar isso. É o estado onde a gente tem os graus de liberdade externos dos átomos, aqui um pacote de onda. Dessa vez, a gente trata ele como um pacote de onda, né? Nessa parte. E tem também o grau aqui interno atômico e tem o estado do campo. Então, a gente tem um estado emaranhado, onde, dependendo do pacote de onda que a gente segue, seja o pacote de cima ou de baixo, o estado do campo e o estado do dipolo atômico vão ser modificados de forma diferente, né? Aqui tem um termo de evolução que depende de R1 e aqui tem um termo de evolução que depende de R2. Aqui o caminho R1 e o caminho R2. Então, isso é rigoroso. Aqui não tem aproximação quase estática, não tem nada disso, é evolução quântica mesmo, dinâmica do estado quântico. E como é que a gente obtém a fase de Casimir? A gente pode mostrar, né, com as traças sobre os graus de liberdades internos do campo e do dipolo que a gente não mede, a gente obtém uma fase que é o produto, né, do Bray e do Ketch, que correspondem à perturbação do estado do campo e do átomo. Então, a gente tem um estado que é associado ao caminho 1 e outro estado associado ao caminho 2, né? Então, esse campo, esse átomo, é como se fosse, de uma certa forma, o meio ambiente. Então, se o átomo vai para o caminho 1, ele vai perturbar o meio ambiente de uma certa forma. Se ele vai para o caminho 2, ele vai perturbar o meio ambiente, o quantum environment, de outra forma. E a fase, ela vem do produto desses dois estados possíveis, né? Então, na verdade, em geral, essa fase é complexa, ela tem uma parte imaginária que vem da descoerência, porque, às vezes, ao olhar o meio ambiente, você vai saber por onde o átomo foi, por onde ele passou. Mas tem também uma parte real, que é a parte dispersiva, que a gente vai considerar mais especificamente. Então, aqui não quero ser técnico demais, mas aqui o termo de segunda ordem, né?
isso é padrão, e essa é a nossa fase. Então, como que a gente vai, aqui o operador de ordenamento temporal, e aqui o operador de anti-ordenamento temporal. Então, como que a gente vai obter o nosso termo de segunda ordem? A gente tem duas opções, né? Porque ou a gente vai pegar duas interações no mesmo potencial, no mesmo lado, no mesmo caminho, ou no 2 ou no 1, ou a gente vai pegar uma interação num caminho e outra interação no outro caminho. Ou seja, um termo aqui, um termo aqui. Dependendo da possibilidade que a gente escolhe, a gente vai optar uma fase local ou uma fase não local. Por exemplo, aqui, se a gente pegar do mesmo lado, a gente vai obter claramente uma fase local e o termo principal disso vai ser a fase quase estática que as pessoas costumam medir. Mas se a gente pegar um termo de cada lado, aqui a gente tem uma fase não local, o que é uma coisa que nos parece bastante nova na interferometria atômica. A gente não tinha conhecimento desse tipo de fase atômica, né, que dependia de dois caminhos. E essa fase não local, ela desaparece no limite quase estático, né? Então, e é um termo relativístico de ordem V sobre C, né, na verdade. Se os átomos são... quer dizer, ele vem do movimento dos átomos, né, também. Ok, então como que a gente obtém essa fase? Ali, eu peço desculpas porque esse slide é um pouco técnico, mas é a única equação que eu vou invocar aqui, então vou tentar não ser técnico demais essa apresentação. Essa fase, ela tem dois componentes. A fase total tem uma componente local, que eu mencionei, e o componente não local. E ela é obtida, essa fase pode ser obtida na teoria da resposta linear, a gente chama de resposta linear, onde você, considera que o átomo perturbou, o dipolo atômico perturbou o campo quântico e o campo quântico perturbou o dipolo atômico. Então, a gente tem dois termos nessa fase, um termo que vem das flutuações do dipolo atômico e outro termo que vem das flutuações do campo. Então, as flutuações do dipolo geram uma resposta do campo e as flutuações do campo geram uma resposta do dipolo. Isso é a teoria da resposta linear. As flutuações são descritas através de anticomutadores, de operadores, que a gente chama de função de Green de Hadamard, e as respostas são descritas através de funções de susceptibilidade, que a gente chama de função de Green retardada, né? Então, a gente tem aqui 4 termos, mas cada esse termo tem uma expressão dessa forma. Se for o termo local, aqui K e L são iguais, então, no termo local, os dois argumentos de posição da função de Green do campo elétrico correspondem ao mesmo caminho, mas em instantes diferentes. Se o termo for não local, ali a gente vai ter K1, por exemplo, igual a 1 e L igual a 2, então a gente vai ter o que a gente chama de conversas cruzadas entre os caminhos, né? A gente vai ter essa função de Green que vai ter um ponte aqui num caminho e outro no outro caminho. Então, é isso que a gente tem. E notem que a função não local, a fase não local, ela vem da diferença desses dois termos. Esses dois termos correspondem ao seguinte, né? Eles correspondem ao fato que o pacote que vai no caminho 2 vai conversar com o pacote que vai no caminho 1, através desse diagrama aqui, vai emitir um fóton virtual que vai propagar até outro pacote e após espalhar na superfície, né? Se não espalhar na superfície, a superfície não entra em jogo e não é o termo que a gente quer. Então, a gente considera esse tipo de diagrama. E tem outro diagrama que é muito semelhante, mas onde a gente inverte, né, os papéis. O que é importante notar é que tem dois tempos. Tem um tempo T, que é o tempo de agora, e o tempo T', que é o tempo retardado, o tempo anterior. E a diferença entre os dois, τ igual T nos T', a princípio, né, desculpem, nessa integral poderia ser qualquer coisa, mas na prática, os termos que vão contribuir de forma significativa correspondem ao tempo que leva para o fóton viajar daqui até aqui, será espalhado pela superfície e viajar daqui até aqui. É o fóton virtual. Então, essa duração de troca de fóton virtual é ela que vai nos dar o efeito, na verdade.
E porque essa duração é finita e porque os átomos estão se movendo, esses dois diagramas não vão se considerar exatamente. Esse tempo todo ele é muito curto, né? Porque essa troca é muito rápida, mas como ele é finito, como os átomos estão movendo, estão se deslocando, esses dois diagramas não vão se compensar exatamente. Isso que dá o efeito monocal. E se você considerar um caso particular, a gente consegue fazer a conta de forma analítica, uma superfície assim plana e perfeitamente condutora, aqui a gente usa o método que o Farina, o Ronaldo e vocês conhecem muito bem, que é o método da imagem, né? Então, com uma superfície perfeitamente condutora, a gente pode simplesmente pegar a função de Green espalhada e usar, em vez de considerar que o átomo vai aqui e volta, usar a imagem do pacote. Então, a imagem de um dos pacotes. Então, nesse caso, cada caminho vai conversar com a imagem do outro caminho. E quando a gente faz as contas, e aqui a gente pega um caso que é a velocidade normal é diferente da superfície, mas a componente paralela à superfície é igual. No final das contas, a fase vai depender apenas da diferença de velocidade, né? Principalmente da diferença de velocidade normal entre o caminho 1 e o caminho 2. E vai depender da trajetória dos dois átomos. Mas tem algumas coisas interessantes que a gente pode notar sobre essa fase não local. Então, essa é a expressão da fase não local nesse caso. Primeiro, é uma expressão que é em função de constantes fundamentais. Aqui, o ω0 é a transição, né, do átomo de dois níveis, e α0 é a polarizabilidade estática do átomo. E aqui são constantes fundamentais, né? Acho que tem uma expressão que parece relativamente simples, e ela tem duas características. Primeiro, ela não depende de quanto rápido você vai. Se você faz uma dilatação do tempo, né, trocar T1 por lambda-T, lembra T1, aí você vai ter, nesse caso, a mesma fase global, né? Não vai ter, se você vai mais devagar, da mesma forma, nos dois caminhos, a fase vai permanecer igual. E se você inverte o sentido da propagação, ou seja, se você muda o sinal da velocidade, né, você vai também reverter o sinal da fase. Essas duas coisas são características de fases geométricas. Uma fase quasi-estática, que eu mostrei anteriormente, essa fase ela depende da velocidade, na verdade. Se você passa rápido perto da superfície, a fase vai ser menor. Se você passa devagar, ela vai ser maior. Tanto é que o pessoal usa slow atom diffraction, átomos que vão devagar para a superfície para ter uma fase dinâmica maior. Mas a nossa fase geométrica ela não depende disso. Ela não depende da velocidade atômica, do modo da velocidade atômica. Agora, a gente tem também correções locais, né, que são esses termos locais, que eu vou discutir um pouquinho. Primeiro, assim, essa fase tem essa forma, um termo de segunda ordem, né, na serie de Dyson. E se você pegar aqui o potencial dipolar, né, se você pegar o mesmo argumento, desculpa, aqui não, aqui na verdade sim é o potencial dipolar. Então, se você pegar o mesmo argumento de posição, se você esquecer, né, que T' e T são diferentes, você obtém a fase quasi-estática. Mas, na verdade, o que você precisa lembrar é que o átomo está se deslocando. Então, se você fizer uma aproximação de primeira ordem, então você escreve que R de T' mais essa velocidade multiplicada por T menos T', ali a fase adquire essa expressão, então essa correção da fase local, e, na verdade, a gente vai ter um termo VDT que vai dar o DR. Então, a gente consegue ver já que essa correção vai ser uma distribuição geométrica, né? E, de fato, se você seguir esse caminho, você consegue reformular a fase local que leva ao movimento em consideração dessa forma, né? Aqui é a fase estática. Então, a fase estática é a integração de um potencial, e a fase total, que inclui o movimento do átomo,
ela tem uma expressão que é muito semelhante. Você integra, na verdade, esse potencial UBAR, que é o potencial que a gente chama em inglês de Cosgrand. Não sei como você fala em português isso, mas a gente vai, na verdade, tomar um tipo de média do potencial numa escala tau. A gente vai, e esse tau justamente é a troca, né? O tempo de troca do fóton virtual. Então, qual é a mensagem desse? Por que eu mostro isso? Porque para capturar os efeitos do movimento, o que nos diz essa conta é que você tem que levar todas as posições do átomo em consideração durante a troca de fóton virtual. Não faz sentido você dizer, essa é a posição particular que eu vou usar, por exemplo, porque durante a troca, o tempo de troca do fóton virtual, o sistema não sabe, entre aspas, onde que o átomo está. Então, tem que levar todas essas posições em consideração para obter a fase total. Então, a gente obtém essa fase, essa correção de movimento atômico, né, com uma diferença, uma integrada diferença entre o potencial Cosgrand e o potencial instantâneo, né, de Van der Waals, nesse caso. Então, claramente, esse termo vai para zero se a interação é instantânea, né? Se tau vai para zero, então esse cara aí se torna o potencial instantâneo. Então, realmente, a gente pode pensar, olha, a fase local, a correção local da fase que é devido ao movimento, ela vem da retardação, muito claramente. Mas a gente podia adotar outra perspectiva e interpretar ela como uma fase geométrica. Então, aqui, talvez eu vou falar um pouquinho de fase geométrica, porque todo mundo não conhece esse conceito. Bom, é um conceito que vem, na verdade, de um indiano que descobriu as fases do caso de polarização que chama Ponchardt-Tram, eu acho, se não erro o nome, depois que foi adaptado pelo Michael Bay, no caso da física quântica. E aqui, esse conceito, desde então, tomou uma importância muito grande na física quântica, em particular na física da matéria condensada, né, onde tem uma relação, né, bem próxima entre essas fases geométricas e a ordem topológica, por exemplo, né? E elas têm aplicações, inclusive, em mecânica clássica, e vocês veem aqui uma imagem do plano de Foucault, que vai oscilando, e a precessão dele, ao longo do tempo, né, pode ser interpretada em termos de fase geométrica. Ok, o que é essa fase geométrica? A gente considera um hamiltoniano H, né, que depende de um parâmetro, o R. Aqui vai ser a posição do átomo, mas pode ser um campo magnético, pode ser outro tipo de parâmetro. R é um parâmetro qualquer nesse caso. E esse hamiltoniano, você diagonaliza ele, né, com uma base assim de autoestados Cn de R, né, que tem uma energia N de R, e você assume que você supõe que você parte de um estado inicial, que é φn de R de zero, né, o estado inicial. E ali, a gente supõe que temos uma evolução que a gente chama de adiabática. Essa evolução adiabática é que você varia esse parâmetro R de forma suficiente devagar para não gerar transições entre os autoestados. Ou seja, aqui a gente estava no início desse estado N, e o estado vai seguir esse autoestado, vai ficar no mesmo autoestado, mas vai adquirir uma fase ao longo dessa evolução. Essa fase tem dois termos: o termo que é a integral da energia dividido por H cortado, esse é o termo usual, né, que a gente chama de fase dinâmica, mas tem um termo extra que tem a ver com a variação do autoestado ao longo do tempo, quando o R varia. Então, esse termo extra é essa fase geométrica, e ele pode ser exprimido dessa forma. Esse termo aqui a gente chama de conexão de Berry. Na verdade, tem uma energia formal com um potencial vetor. Da mesma forma que tem potencial vetor e campos magnéticos, né, no eletromagnetismo, a gente pode obter aqui potencial vetor geométrico e campos magnéticos geométricos. Ok, mas isso é o conceito de fase geométrica de forma muito geral. Mas como é que isso se declina no nosso sistema? No nosso sistema, a gente tem um parâmetro de condução que é a posição externa do átomo, né? E a gente vai considerar como sistema quântico
os graus internos de liberdade do átomo e os graus do campo eletromagnético. Aqui o hamiltoniano padrão, né, do campo eletromagnético e do átomo de 2 níveis. Mas a gente nem precisa saber desses detalhes, só para especificar. E a gente tem aqui uma hamiltoniano de interação, que é o hamiltoniano dipolar. E a coisa importante é que esse hamiltoniano depende da posição do campo, do átomo, desculpa. Então, o átomo vai perturbar o sistema quântico de forma diferente, dependendo da posição dele. Então, essa perturbação, por causa dessa perturbação, a forma do autoestado, né, depende da posição do átomo. E a gente supõe que, inicialmente, o átomo está no estado fundamental e o campo no vácuo, e como o átomo vai se deslocar, a gente não vai ter emissão de fóton, nem excitação do átomo. Então, a gente vai ficar nesse autoestado, a gente vai ter uma evolução adiabática. Então, isso é um caso bom para investigar e ter uma fase de Berry, né? E, tecnicamente, enfim, não vou entrar nesses detalhes aqui, mas isso seria a base, né, de autoestado, de estado do nosso sistema, né? E quando você faz as contas, usando a teoria de segunda ordem de perturbação, você pode exprimir, né, você poderia escrever esse autoestado, né, em função do potencial dipolar na segunda ordem, e você obtém que uma fase geométrica que é igual à fase anterior que a gente obteve, que é a correção do movimento. Então, nesse caso, né, a gente pode ver essa fase extra, né, que vem do movimento atômico, tanto com o olhar da fase geométrica de Berry, como com o olhar da fase da retardação. É por isso que a gente fez a brincadeira de chamar de Berry-Slate. Não é que Berry estava atrasado, pelo contrário, ele era muito adiantado no tempo dele, tinha uma visão da física que ninguém teve, né? Mas nesse caso a gente quer dizer que a fase de Berry é, de uma certa forma, equivalente a um efeito de retardação. Ok, isso vai me levar para a terceira parte, e realmente estou passando um pouco de tempo, o efeito Sagnac quântico. Bom, o que é o efeito Sagnac no geral? O efeito Sagnac foi descoberto por físico do mesmo, por Georges Sagnac, né? Há um século atrás, um pouco mais, e claro, com luz, né? E ele usava um efeito usava um interferômetro com 2 inibidores de feixe, e o que ele percebeu é que quando o referencial, onde tem um interferômetro, sofre uma rotação em relação ao referencial inicial, ou seja, por exemplo, quando esse referencial gira em relação a um referencial inercial, tem uma diferença de fase entre os feixes que aparece, que é proporcional ao vetor angular da rotação e a área geométrica, né, incluída entre esses dois braços. Na época, na verdade, só para falar um pouco de história, o Sagnac queria ver se existia ou não o éter, e ver um tipo de vento em relação ao éter, né? Mas o trabalho dele teve bastante impacto, porque hoje em dia essas fases Sagnac são usadas diariamente em sistemas de navegação, em aviões, etc. Né? Então, a fase Sagnac tem essa forma, e você, na verdade, tem também esse efeito com átomos. Então, isso foi feito mais recentemente, no final no início dos anos 2000, 98, né? O efeito é até maior, na verdade, com átomos. Por uma mesma rotação, você vai ter uma fase maior com átomos. Então, é o seguinte, né? Se você tiver um interferon atômico, por exemplo, embarcado num avião que vai girar, você espera ter uma fase Sagnac que vai aparecer. Mas aí o Ensmack poderia fazer a pergunta seguinte: o que acontece se você deixa o seu referencial fixo e inercial, e se você gira dentro dele a matéria? Será que vai ter uma fase Sagnac que aparece? Então, essa é a pergunta que a gente tentou endereçar, e a resposta é positiva. E para colocar um pouco isso num contexto mais geral, ver como isso se conecta com outros temas de física, é um pouco parecido com o efeito Aharonov-Bohm, essa discussão, porque tem uma conexão, porque
A força de Lorentz tem essa expressão, né, com um campo magnético. E quando você tem uma rotação, você tem uma expressão de uma força de Coriolis que é bastante parecida, né? Tem um produto vetorial da velocidade, dessa vez no campo magnético, mas é o vetor rotação, assim, ômega. Então, isso pode levar as pessoas a definir um campo efetivo associado a essa rotação. E tem uma analogia muito boa que você pode fazer, né, entre esses dois conceitos, né? E nesse caso, nessa perspectiva, um corpo que está girando com uma frequência ômega, né? Só o corpo está girando e no resto do referencial não tem rotação. É um pouco como se tivesse um corpo que tem um campo magnético efetivo dentro e fora não tem nada, né? Porque se a gente pensar que a rotação é equivalente ao campo magnético, e o que a gente procura é ver um rastro dessa rotação ao redor da partícula girando, o que será como ver um rastro desse campo magnético efetivo, né? Girando. Então, tem uma analogia formal bastante boa entre esses dois conceitos, né? Que tem artigos do grupo de João Dalibard, né? Que é um grupo de Fundamental Physics que destaca nessas analogias que você pode estabelecer. Ok, e agora vamos fazer a pergunta seguinte. Desculpa, tem algumas fontes que não passam bem, mas aqui é o átomo de dois níveis, é ômega zero, né, a transição, e aqui é o estado excitado e o ground state. E aqui seria ômega, a frequência angular de rotação, né, um vetor de rotação. Então, como que a gente pode obter a fase atômica quando tem uma partícula girando? A gente está procurando um análogo de um efeito Sagnac, né? Então, a gente quer ver se a rotação da partícula dá uma fase Sagnac. E ali a gente podia usar toda a tecnologia que a gente usou antes, em termos de fazer local e fazer não local. E é por isso também que eu apresentei isso para vocês. Então, nesse caso, a gente tem uma expressão que é igual ao interior, mas aí, qual é a adaptação que a gente precisa saber? A função as funções de Green do dipolo, né, elas são iguais, mas agora a gente precisa calcular a função retardado de Hadamard do campo elétrico na presença de um corpo em rotação. Então, isso que é o desafio nesse caso. E para isso, a gente vai usar um truque, né? O Renato que foi o primeiro a apontar essa técnica, né? Possivelmente estava entre os lugares, mas ele realmente apontou isso. E a gente usou, simplificar bastante a vida, de pensar em termos de função de Green retardada como a relação entre o campo gerado num dado ponto por um dipolo pontual instantâneo. Então, o que é a função de Green? GRE, GR de T, relinha de T'. Essa função de Green ela corresponde à resposta a uma excitação dipolar instantânea, ou seja, se você tiver um dipolo aqui na posição R', T', que vai ser ligado de forma muito instantânea ao tempo T', aqui na posição RT você vai ter um campo elétrico E. Então, a função de Green retardada é a proporcionalidade entre os dois. E o que a gente quer, na verdade, o que chama de função de Green scatter, espalhada, que envolve uma interação com o objeto aqui. Então, para obter essa função de Green scatter, a gente precisa saber o seguinte: se a gente liga o dipolo aqui, ao instante T' na posição R', qual vai ser o campo elétrico gerado na posição R e no instante T? Então, para entender isso, a gente pensa o seguinte: o dipolo ligado aqui T' na posição R' vai gerar um pequeno campo que vai se propagar até o objeto. O campo vai chegar no objeto, ele vai polarizar o objeto. Então, a gente vai ter aqui um dipolo que vem do campo que chega aqui, do objeto, né? Esse dipolo formado pelo objeto vai também irradiar e gerar outro campo aqui. Então, a gente tem, como função de Green espalhada, um produto de 3 termos, 2 termos de propagação livre, né? Que são esses termos aqui, e um termo que corresponde à geração de um dipolo no objeto, né, em rotação. Então, a gente usa, na verdade, nesse caso, uma aproximação de objeto pequeno. A gente trata ele como se fosse um dipolo só, que não é verdade, mas uma aproximação.
E como que a gente obtém então, aqui nesses dois pedaços, no função livre, não depende da rotação. O que depende da rotação vai ser o alfa, né? A resposta do objeto. E essa resposta foi calculada no artigo anterior do Monjavakas e do Garcha-Jabbar, em 2010. E eu vou poupar os detalhes para você. Na verdade, o que você faz é que você coloca no referencial gerando do objeto e passa da referência do laboratório até o referencial do objeto e vice-versa. E no final, você tem uma polarização com um tensor antissimétrico, né, proporcional à rotação do objeto, e que depende da derivada da polarizabilidade do material em relação à frequência. Isso é porque a gente considera uma nanopartícula esférica. E se fosse uma condutora perfeita, você gera uma esfera condutora perfeita, nada acontece por simetria. Mas se ela não é condutora perfeita, se tem essa dependência da polarizabilidade com a frequência, ali você tem uma contribuição. Então, com isso, a gente tem todos os ingredientes para calcular a fase Sagnac. Então, vamos lá. A gente vai, primeiramente, considerar apenas os termos locais, que são, na verdade, a contribuição principal nesse caso. E, enfim, que são... às vezes são a contribuição principal, às vezes não. Mas vamos considerar primeiro os termos locais. E aqui, a gente obtém essa expressão, né? No limite que C é infinito. Na verdade, assim, a maior parte do efeito vem do fato que o objeto demora a polarizar. Quando ele recebe o fóton virtual emitido pelo átomo, ele está girando, ele tem uma resposta devagar, e essa resposta devagar, durante essa resposta, o átomo vai seguir se movimentando. Então, quando ele vai reemitir o fóton virtual, o átomo já vai ter se deslocado. Então, essa resposta é proporcional à derivada segunda da polarizabilidade do material na frequência ω0, que é a frequência da transição atômica. A contribuição principal nesse caso tem uma correção pequena devido ao tempo de propagação da luz, mas no caso que a gente olhou, ela é bem menor. Ok, eu falei de fases geométricas, a gente pode falar também de potencial geométrico efetivo nesse caso, né? Nesse caso, essa fase Sagnac pode ser interpretada como a integral de um potencial efetivo numa superfície fechada. Por exemplo, a gente tem aqui dois caminhos que partem do mesmo ponto e vão acabar no mesmo ponto. Então, se você olhar a diferença de fase, você vai ter essa diferença aqui, né, que está escrita aqui, vai ser a circulação de um potencial vetor efetivo, que será um potencial geométrico nesse caso, né, efetivo geométrico, e tem uma curvatura de Baire, você tem um campo magnético geométrico nesse caso. Não tem campo magnético real, né? É um campo magnético puramente geométrico nesse caso, que vem do efeito Sagnac. Então, tem essa interpretação. E, na verdade, você pode também interpretar essa fase Sagnac como uma correção, uma fase de Baire, né? A gente fez isso no nosso trabalho. E tem também uma derivação mais simples, né? Do termo local, no limite de Van der Waals, que o Ronaldo apontou, né? E que está nesse trabalho aqui, né? de EPN. Ok, eu queria olhar alguns casos particulares com vocês. Interferômetro atômico, o efeito Sagnac, você pode considerar dois casos, assim, limite de escola. O primeiro é um círculo, né? Aqui é o objeto em rotação, então você tem um braço que passa por baixo, um por cima, os dois se encontram, e aqui você obtém uma fase Sagnac que só tem uma contribuição local, que tem uma expressão bastante simples, né? E aqui a gente tem essa escala aqui, L ômega, né? Que envolve o produto aqui ao fazer a polarizabilidade do átomo, estática, aqui a derivada segunda da polaridade do material, ômega é a frequência de rotação, e, enfim, ω0 é a frequência de transição, né? E, então, esse é um primeiro caso. Toda a fase Sagnac vem da contribuição local nesse caso. Outro caso que é interessante é o caso de trajetórias lineares. É interessante por dois motivos. Primeiro que é um caso um pouco mais realista de forma experimental, porque geralmente você joga os átomos e eles vão ter trajetórias bem lineares, né? É mais difícil ter um círculo dessa forma. E outra coisa interessante é que, nesse caso, se você olhar, por exemplo, dois caminhos que passam na mesma distância da partícula em rotação, você vai ter um caso onde a
a parte não local da fase de Sagnac é da mesma ordem de grandeza que a parte local, ou seja, é tão relevante como. Se fosse diferente de fazer local, a gente teria 90. Mas, na prática, essa parte não local vai reduzir um pouco essa fase de Sagnac de 90 para 63. E você não pode descartar esse termo não local. Ali é bastante importante nesse caso. Então, como que a gente pode pensar em maximizar o efeito? Estou chegando perto da conclusão da minha palestra, não. Acho que passei muito do tempo. Para você maximizar o efeito, você quer, na verdade, aumentar essa derivada segunda, né? Então, você precisa de um material que seja muito dispersivo. E, para isso, a gente pensou em considerar material com ressonância plasmônica, né? E aí, se você ficar perto da ressonância plasmônica, você tem aqui uma polarizabilidade que tem esse denominador, e perto do ponto onde o denominador se cancela, você vai ter uma polarizabilidade maior. Aqui a gente não quer ser exatamente na ressonância, por razão seguinte, que a gente maximizar a derivada, né? A derivada nesse ponto é nula, a derivada segunda, né? Então, a gente vai estar na vizinhança, perto dali, mas não exatamente ali. E a gente considerou, para aplicações numéricas, um átomo de sódio e uma esfera de potássio, né? Com esses parâmetros aqui, essa transição, etc. E, quando a gente coloca os números, e vou acabar com isso, né? Estou quase no final, você considera um sistema atômico de forma um pouco mais realista, você precisa levar duas coisas em consideração. Primeiro que a fase Sagnac quântica não vem sozinha no pacote. No pacote ela sempre vem junto com a fase quasi-estática de Van der Waals. Você não tem como ter uma fase Sagnac sem ter a fase de Van der Waals. Você pode até ter o contrário, se você não girar a esfera, mas então ela vem junto. Outra coisa é que os átomos têm uma certa a função. Se você tratar a função de onda atômica de forma mais realista, ela tem uma certa largura. Então, para ter essa fase, você vai precisar fazer uma média de todas as trajetórias possíveis, né, empregadas no pacote atômico. E isso foi feito nos artigos de Koenig-Perot, não no caso da fase estática, né? Mas a gente usou o mesmo método com a contribuição Sagnac. Então, ali vai ter um procedimento em inglês é averaging, de média, né, em português. E isso faz que, às vezes, a fase estática podia esconder um pouco a fase Sagnac. Então, é vantajoso você considerar velocidades elevadas, porque velocidades elevadas, a fase quasi-estática é menor, ela é inversamente proporcional à velocidade. E é vantajoso também você ficar muito perto da superfície, porque a fase Sagnac, pode ter comentado aqui, ela decresce muito quando você se afasta, né, da superfície do objeto em rotação. Então, você precisa passar bem perto, né? Aqui tem um R e a potência 8, né? Então, você, colocando tudo isso, a gente viu, né, que com esses parâmetros ali, uma esfera de algumas dezenas de nanômetros e feixes atômicos de largura 10 a 100 nanômetros, uma largura muito pequena, é difícil atingir isso experimentalmente também, e velocidades altas, a gente consegue uma fase que é quase detetável, na verdade. Ela é no estado da arte da interferência atômica. Então, é realista achar que daqui a pouco a gente vai conseguir detectar esse tipo de fase. É claro que você tem que combinar o melhor da rotação de nanorotores, porque a gente considera uma frequência do gigahertz, e o melhor da interferometria atômica. Não é uma tarefa trivial, mas é possível a médio prazo, né, que essa fase seja detectada. Aqui seria 0,1 miliradião, essa fase. Então, aqui são as pessoas que fizeram esse trabalho, né? Renato, que não precisou apresentar as pessoas, ninguém está aqui, o Paulo está aqui também. O talvez já saiu, porque eu passei do tempo, vergonhosamente, e vou chamar para chegar às conclusões e perspectivas. Bom, a gente viu algumas vantagens de fazer uma teoria microscópica, né, do efeito quasi-hemodinâmico. A gente consegue ver várias características universais do efeito. A gente viu que o centro de massa atômico ele deixa um rastro na fase de uma fase geométrica, né? Seja em fase Sagnac, seja perto de uma superfície imóvel, né? Essa abordagem permite fazer uma ponte, uma conexão entre retardação eletrodinâmica e fase de Baer. E a gente viu analogia
quântico de uma fase Sagnac, né? Baseada nas flutuações quânticas de dipolo, nesse caso. Então, resta agradecer, né, mostrar as referências, né? Tem um artigo de review que vai ser transmitido no EPL. E, bom, ia falar que venham nos visitar em Rio, mas perdi um pouco a graça, né, do que muitas pessoas aqui estão no Rio. Então, acho que esse slide ali, posso pular. Eu acabei, acho que foi bastante longo, né? Mas obrigado pela paciência a todo mundo, né, que ficou até o final. Muito bom, pessoal. Valeu. Foi sensacional. Bom, perdoa as equações, né? Desculpem aí, foi um pouco técnico demais, né? Mas... Marina, Oi. vou fazer a primeira pergunta, mas aí você assume, porque a gente vai ter que empacotar aqui. Tá bom. Eu vou ter um tempo até, enfim, me transferir de link, né? Maravilha. Mas, François, eu tenho uma pergunta que eu acho que é bem idiota, mas eu vou fazer assim mesmo. Já nos resultados, você falou que a força de Van der Waals, quer dizer, você tem duas fases, né? A fase oriunda do efeito Sagnac e a fase de Van der Waals, que você não tem como se livrar, né? Pois é, isso, quer dizer, eu estava entendendo uma coisa, acho que eu estava entendendo errado. Digamos que você tem um interferômetro, quer dizer, um interferômetro com uma esfera no meio, tá certo? Seria a interação de Van der Waals do átomo com a esfera, é isso? Isso. Esferinha, né? Sei lá. Isso mesmo. Na verdade, o que você falou me lembrou que eu esqueci uma coisa importante, né? Que uma coisa que é sempre difícil é você separar o que vem de... Acho que tem um efeito de eco um pouco, né? Você separar o que vem de que contribuição, né? Então, para separar a fase Sagnac, o que a gente pensou que seria possível fazer é aumentar a frequência de rotação, né? A fase Van der Waals ficar igual e a fase vai aumentar linearmente. Então, é um jeito de isolar essa fase, né? Porque a fase tem muitas contribuições, então é importante você poder dizer, olha, isso é a fase Sagnac. Então, isso é um jeito, talvez, possível de isolar essa parte, né? Mas, realmente, sim, é a interação entre átomo e o objeto. E o termo principal, de longe, né, é a fase Sagnac padrão, assim, que vai ser a ordem de grandeza maior, né, do que o efeito Sagnac, que acho que é a outra fase, né? A fase de Van der Waals padrão, né? A fase de Van der Waals padrão, desculpa, é muito maior do que a fase Sagnac. Então, nos casos, acho que talvez estou falando um pouco de besteira, mas para dar uma ideia, seria, sei lá, 0,2 radião a fase de Van der Waals e 10 a menos 4 a fase Sagnac, no caso dessa rotação rápida. Então, tem, sei lá, 3 ordens de grandeza de diferença, né? Beleza. Então, uma correção pequena, mas... Tá. Não, que eu vou me ausentar por 1 minutinho ou 2 para fazer a troca aqui mais, de... Assim, porque meu negócio adiou um pouco, posso ficar uns 15 minutos a mais. Tá, não, então, tudo bem. Então, Okay. Marina, tá no mudo. Posso pegar carona um pouco na pergunta aí, Felipe? Manda brasa. Bom, antes queria só dizer, cara, espetacular o seminário, François. Eu, obviamente, não entendi tudo, houve uma parte que foi ficando muito técnica, mas você deu, sei lá, 3 seminários em um e tem vários resultados interessantes. Muito provavelmente eu vou bater na sua sala para conversar várias coisas, tá? Aqui eu vou falar menos coisas, mas parabéns, muito Ótimo, legal. obrigado. Várias coisas que você falou. Aí. Aqui também eu vou fazer uma pergunta que pode ser até estúpida. Você tem uma hora que você desenha lá 2 trajetórias retilíneas, né, uma de cada lado da esfera. Beleza, eu entendo isso. Mas tem uma hora que você bota 2 trajetórias circulares. Para você... Aqui, né? Sim, exatamente. Para você exigir que sejam 2 trajetórias circulares, eu fico imaginando que esses caras, sei lá, estão dentro de um guia, de um tubo, de alguma coisa assim, e esses caras não vão ter que ser levados... Essa interação com esse tubo, com esse guia, não vai ser muito mais importante do que qualquer outra, ou, embora ela seja importante, ela não é relevante para o que vocês querem, entendeu? Ela é uma coisa que não vai levar... Uma pergunta muito boa. Na verdade, esse caso de circular realmente é o caso
do livro-texto dos efeitos Sagnac. Então, por isso que a gente achou interessante olhar para o efeito Sagnac quântico como que daria, né? Mas tem toda a razão, Farina, que, por exemplo, onde que você consegue ter a trajetória circular, tipo Atomtronics, o equivalente da eletrônica, mas com átomos, né, em circuitos atômicos, e ali você vai guiar, né, esses átomos. Mas claro que se você tiver uma estrutura que guia, aí tem um monte de outras contribuições que vão... não é trivial você ter isso, ter uma nanopartícula girando, e isso não sei, realmente tem que conversar com o experimentalista, mas provavelmente achar irrealista. O mais fácil é você assumir que você tem a sua bolha girando e jogar, né, os átomos nessa direção, sem ter um guiamento, eu acho, pelo menos, que é um pouco menos, me parece um pouco menos complicado. Então, esse esquema com trajetórias lineares parece um pouco mais adaptado. E no grupo do Viguet, e eu acho que do Guittier, não li em detalhe o artigo, mas acho que eles usam isso. Eles não tem uma das guiadas, assim, exatamente, né? Passa através do grating e depois vai, mas a trajetória é retilínea, né? Isso, opa, não. Então, realmente, você tem toda a razão de apontar essa dificuldade que existe mesmo. Obrigado, François. Passo de volta aí para o Felipe e depois, na sequência, a gente vê quem. Bom, então, estamos abertos aí a perguntas. Bom, então eu tenho outra aqui. Podem mandar brasa. Vou fazer uma outra pergunta aqui, ligada lá com a parte de Casimir dinâmico, que, pô, é espetacular, cara, essa coisa de juntar uma teoria microscópica com macroscópica do efeito Casimir dinâmico. Isso já era feito para o Casimir estático, né? A interação de polo e tal, ou a versão mais via ponto zero, não sei o quê, mas no Casimir dinâmico isso não era feito, e vocês aqui, o grupo aí com o Paulo e tal, é que fizeram pela primeira vez. A minha principalmente o Leonardo, né, que levou esse sabor aí para frente. Foi o trabalho dele, realmente. Né? É espetacular, cara, esse resultado eu gosto muito. Aí você mostrou que a distribuição angular do Paulo e do Laszlo Tiger, né? Como é que é o Machado, né? Machado, ele batia com o que vocês calcularam. Isso é a distribuição angular. A minha pergunta, que é muito simples, é saber se, em termos de intensidade, os resultados também batem. Ou seja, pensar numa parede como um conjunto de átomos e pegar a conta do átomo e somar, integrando, se dá também a ordem de grandeza que o Paulo achou lá em 96. Porque a distribuição angular ficou explicada. A intensidade também bate, bonitinho? Olha, isso... eu não sei se a gente chegou a olhar exatamente se bate, Paulo. Eu acho que não vai bater, porque esse trabalho antigo nosso era com refletor perfeito, né? E obter o refletor perfeito a partir desse limite de átomos individuais, acho que não vai funcionar muito bem, né? Só se a gente tivesse um resultado macroscópico para um meio rarefeito, né? Aí daria para fazer essa ponte assim quantitativa, né? Como você está querendo, né, Farina? Poxa, isso seria legal. Isso seria muito legal, fazer a ponte da parte quantitativa também, né? É verdade que o trabalho do Wilson com o Diego, eles fazem um pouco, acho, porque eles não fazem um átomo só, não, né? Eles fazem uma superfície mesmo composta de átomos. Então, de certa forma, eles fazem um pouco isso que você está querendo. Eles fizeram esse trabalho mais recente deles. Eles fazem uma abordagem atômica, né? Mas o que você tem realmente eles calculam para uma superfície que nem é necessariamente plana, até se fazem uma coisa mais geral, composta de átomos, eles partem dessa abordagem hamiltoniana para átomos, né? Mas aí já é uma coisa para descrever uma superfície material mesmo. Mas aí eles não estão fazendo de duas maneiras e comparando, eles aceitam um procedimento e seguem aquele, né? Eu acho que seria legal, num exemplo mais simples, como você falou, pegar uma parede rarefeita, fazer com métodos mais macroscópicos e mostrar que bate com o microscópico integrado. Isso seria maravilhoso. O que seria legal é de ver que a diferença também vem das interações entre átomos, né? Da parte que vem das propriedades do material, né? O que é
separar um pouco o trigo. Aí entra a hipótese de ser rarefeito se for para fazer um caso mais simples, né? Porque aí você pode ignorar essa questão do espalhamento múltiplo por vários átomos e tal, e aí cada átomo só vê o campo livre, digamos, sem ver o campo dos outros átomos, né? É um tipo de hipótese que funciona se for um meio rarefeito. Para desprezar a não aditividade. Como é que é não aditividade, sei lá, no casimiro dinâmico, não? Uma coisa assim, né? Realmente tem essa... Não, muito legal mesmo. Uma outra coisa, François, também no meio de algumas contas e tal, você usou mais uma vez até alfa de 0, né, para o alfa de ômega e tal. Em geral, isso é feito em situações mais em regime retardado, né? Tem alguma coisa a ver ou não? Olha, esse alfa, a gente realmente pegar alfa de 0, né, a gente meio que despreza a dependência de alfa em relação a ômega, né? Isso tem a ver com estar no regime a grande distância, porque é comum, em geral, você, para grandes distâncias, nas funções de resposta, botar ômega para 0. François, eu acho que aí é só porque você está com o modelo de 2 níveis, e aí o alfa de ômega você escreve explicitamente em termos do alfa de 0 vezes uma função de ômega. Sim. É uma aproximação, não. Uma aproximação, sim. Mas realmente, legal. O que a Marina falou não seria adequado. Exato. Né? Exato. Então, Tudo isso se generaliza. É uma maneira de escrever aí mesmo. Uma maneira de escrever. Não seja muito boa, né? Não, é verdade, Paulo. Quando é átomo de 2 níveis, você pode, por exemplo, até escrever a força de London de uma maneira que aparece o alfa de 0, fica aparecendo até que não tem dispersão e tal, mas é só porque some o somatório, você relaciona o elemento de matriz com o alfa de 0, enfim, tá bom. Não, ótimo. Ótimo. Não, a gente tomou cuidado, né? Uns cuidados que a gente tomou por exemplo, de reobter as fases de modelagem quase estática dentro do nosso modelo, né? E tem umas coisas que nem falei, mas que a gente usa também interação, flutuação, dissipação, assim, né? Para igualar os termos. A gente assume que está no equilíbrio térmico do campo, né? Agora, você disse que foi o Manjavacas que calculou a polarizabilidade das esferinhas girando, é isso? Ele que foi o ele queria ver um torque, na verdade. Ele estudou isso no âmbito da frição quântica, né? Térmica, thermal quantum friction, né? Então, ele precisava disso para estimar o efeito dele. E fiz essa derivação que a gente pegou, né? Ou seja, uma esfera girando tem um alfa de ômega diferente de uma esfera estática, é isso? Isso. Exatamente. E para fazer isso... Pode falar. A intuição, na verdade, é o seguinte: você escreve a relação de polarizabilidade dentro da esfera girando. Mas você vai exprimir o campo no referencial girando em termos do campo do laboratório, mas vai ter um deslocamento de frequência por causa dessa rotação. Então, na verdade, de uma certa forma, o campo com uma certa frequência vai aparecer na esfera girando com outra frequência. Né? Assim que eu entendo um pouco. Né? Então, deixa eu ver a opinião de vocês sobre uma ideia meio maluca que me ocorreu aqui. Se você pega uma folha de grafeno ou um disco de grafeno e bota para girar, a força entre ele e um átomo vai ser diferente dele parado, é isso? Eu acho que sim. E aí você poderia tentar controlar essa força e talvez o efeito seja parecido com o de um campo magnético. Não sei, já estou extrapolando aqui. Só que botar o grafeno para girar poderia produzir um efeito parecido com o campo magnético, mas sem ter campo magnético. Porque tem trabalho do grupo que tem átomo perto de grafeno com campo magnético. E o campo magnético altera as propriedades do grafeno, então altera lá a força de Casimir-Polder. Só que o campo magnético também provoca coisas no átomo, né? Efeitos ímã, não sei o quê. E você tem que tomar cuidado se isso é relevante ou não, ou levar isso em consideração. Mas me ocorreu aqui algo do tipo analisar
um disco de grafeno girante e um átomo para ver como é que a força de interação depende desse giro, entendeu? O próprio efeito Purcell, né? Como é que ele depende desse giro, e o parâmetro de controle seria a velocidade angular com que você gira. Vocês acham isso interessante ou é meio viagem? Acho interessante. Entendi. Patrícia está na área ainda? Você. Patrícia, é isso aí, cara. Dever de casa. Grafeno, tá? Tá bom. Bom, gente, eu Amanhã. já monopolizei bastante aqui. Vou passar adiante. Eu queria só dizer que o seminário foi muito legal, despertou várias ideias e várias perguntas. Vai ser muito bom a gente discutir com todo mundo agora que voltou no presencial. Parabéns aí para você, para o Paulo, o Reinaldo, todo esse grupo aí, Guilherme, todo mundo. Muito bacana mesmo, tá? Quem quiser seguir aí com perguntas, fique à vontade. Muito obrigado, Farim, né, pelos comentários e boas ideias, né, para ter uma perspectiva, né, sobre esses trabalhos, né, bem bacana, bem interessante, enfim, essas pistas, né, que você levantou. Bom, obrigado a todos pela atenção, né, desculpa aí passar do tempo, né, eu não sei o que. Mas em português demora mais que em inglês, né, acho que foram mais devagar em português que em inglês. Às vezes procuro as palavras em português. Essas coisas de... Alguém quer fazer mais comentários, perguntas? François, por curiosidade agora, você falou que o cara bota a nanosfera para girar com gigahertz, é isso, cara? E não é nada trivial, porque ali, na verdade, tem um limite fundamental. Você pode pensar, será que você pode girar a terahertz, ou, sei lá. Na verdade, o limite fundamental é a velocidade do som no sólido. Se você passar desse limite com G, o negócio explode, simplesmente. Sim. Você vai excitar tantos fônons que vai explodir a sua nanosfera. Então, eu acho, Paulo, que olhou isso com mais cuidado que eu, né? Mas eu acho que ele chega na fração relevante desse limite fundamental, né? Tipo 1/3, a metade. Então, vai até 5 GHz, mas não vai até 50 GHz, porque a 50 GHz não tem mais bolinho, não. Cara, isso é incrível. Isso é mais rápido do que o giro, do que o spin que o Nadal dá na bola de tênis. Nadal... gigahertz é gigante, né? Sim, tô brincando. E o que ele acha que é o limite é realmente a coisa de você destruir a bolinha, né? Porque ele vai diminuindo a pressão do gás, né? Quanto menor a pressão, mais rápido ele vai, né? Porque a velocidade vem do torque óptico igualar o torque dissipativo, né? Do gás residual que tem. Aí você vai reduzindo a pressão do gás, esse equilíbrio vai se dar com uma velocidade cada vez mais alta, até que tem uma hora que desaparece a bolinha. Então, ele acha que realmente a bolinha se liquefaz. Explode, né? Por diferença de pressão. Explode porque tem, quer dizer, principalmente mais na borda, né? Quanto mais na borda, maior a velocidade linear, né? Que é o MHz, né? Quando essa velocidade se aproxima da velocidade do som no material, a própria estrutura, o que mantém ela sólido, né? Essas interações internas não conseguem mais segurar. E aí ela... É incrível, cara. Incrível chegar nessa velocidade. Enfim. Paulo, você visitou o experimento, né, inclusive, né? Você foi lá... Visitei lá o grupo lá do Tom Kung, lá na Indiana, né? Universidade de Purdue. Ele faz esses experimentos. É uma pinça ótica, né? A bolinha está presa numa pinça ótica e o feixe que aprisiona é polarizado circularmente, né? Por polarização circular, então transfere em momento angular óptico, né? Aí faz a bolinha girar. Entendi. Muito, muito legal. Valeu. Galera, mais alguém aí quer fazer um comentário, pergunta,
François? Bom, eu vou estar no fundão, né? De qualquer forma, muitas vezes para discutir, né? Se alguém tiver uma... Não, com certeza, quiser, vou bater lá né? para a gente papear sobre várias Vai ter coisas. a minha porta aí para discutir sobre isso, né? A gente pode conversar, né? E, eu pediria uma nova salva de palmas aí para o François. François. Obrigado pelo convite, pessoal, e pela atenção. Desculpa as equações, né, múltiplas. E, bom, ali não tem problema. Acho que não farei tanta besteira, né? Acho que dá para colocar online. Não, você foi super didático. É claro que em algum momento ficou meio técnico e aí, enfim. Mas puxa, foi muito legal. Tá de parabéns. Tá, obrigado. Eu acho que pode parar a gravação, né? Pode parar, né?